Vamos mais uma lição? Essa lição teve como tema como superar as decepções. Aí eu perguntei, né? Quem aqui já foi decepcionado? Quem que não foi, né? Até criança decepcionado, quando quer uma coisa e não ganha, quando quer ir fazer uma arte e não pode, né? Quando não quer dormir, tem que dormir, né? São decepções, né? Ser contrariado é uma decepção. Passar por alguma coisa que você ao contrário da tua vontade é uma decepção, né? O texto base está em Oséias 2,14, que eu vou ler aqui. Oséias 2,14 diz assim, ó. Portanto, eis que eu me atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. A história de Oséias, eu dei uma pincelada lá também, porque é um profeta, né, Oséias, e é um livro bem pequenininho, e é muito interessante da gente ler, porque Oséias, Deus ordenou ele que se casasse com uma prostituta, mas aquilo era a representação de Israel, né? A prostituta era a representação de Israel, porque Israel sempre pecava contra Deus, se prostituía com outros deuses, né? Eles adoravam, iam para outras culturas, seguiam outras culturas, tomavam para si outras culturas, adoravam outros deuses, e Deus não divide a glória dele com ninguém. E Israel era um povo escolhido de Deus. Então aquilo para Deus era uma decepção, era uma frustração. Então, o casamento de Oséias representava Deus e Israel. É um livro muito interessante, vale a pena você ler, Oséias. Tem um quebra-gelo. Em sua opinião, por que sofremos decepções? Na sua opinião, por que a gente sofre tanta decepção? A gente deposita confiança nas coisas e nas pessoas? A gente cria as nossas expectativas em cima de coisas e de pessoas? E isso, quando é contrariado da nossa vontade, nos cria decepções, nos cria frustrações, né? Então, por isso que eu falei que desde uma criança a gente sofre decepção e frustração. Então, é porque a gente deposita a nossa confiança nos outros, né? E nas coisas ou nos outros. A gente sempre espera algo de alguém. Introdução. Jeremias 20:18 diz: Por que saí do ventre materno? É uma pergunta. Por que eu nasci? Por que eu saí do ventre materno? Só para ver dificuldade e tristeza? E terminar os meus dias na maior decepção? Jeremias foi um profeta conhecido como profeta chorão, porque Jeremias foi escolhido por Deus para levar a Israel as profecias de alerta, porque eles passavam, mais uma vez, eles passaram por toda essa coisa de outros deuses, da prostituição perante Deus, e Jeremias vinha avisando, porque Deus separou Jeremias para isso. Para com isso. Vocês têm um Deus, adorem a Deus, sirvam a Deus, busquem a Deus, né? Se arrependam do seu pecado, porque senão vocês vão ser aprisionados pela Babilônia, vão ser escravizados pela Babilônia. E ele sofria, ele apanhou, ele foi preso, ele foi cuspido, Jeremias passou, como se diz, o pão que o diabo amassou, por ser um profeta que alertava a Israel para não fazer as coisas que Deus não queria que eles fizessem. E ele sofreu muito por isso. E aí por isso ele fala: por que eu saí do ventre da minha mãe só para ter dificuldade e tristeza, terminar meus dias com decepção? Assim como o profeta Jeremias, muitos fazem esta mesma pergunta quando enfrentamos dificuldades ou passam por decepções, né? Quando a gente passa por alguma dor, alguma tristeza, né? Mas por que eu nasci? Por que eu nasci? Só para sofrer? Só para sofrer? Foi para sofrer que eu nasci? Então muitas pessoas fazem essa pergunta quando enfrentam decepções. O fato é que decepções sempre virão em nossas vidas, mas não podemos deixar que elas nos desanimem e nos impeçam de caminhar, né? A gente não pode deixar que a decepção, a frustração tragam tanta dor, tanta tristeza que nos impeçam de caminhar. O texto lido como base diz que às vezes Deus nos leva para o deserto não para nos matar, mas para falar em nossos corações. Nesta noite, vamos aprender juntos. Nós colocamos uma música do Ministério Zoé pra gente ouvir, que fala, né? Você me leva ao deserto pra falar de amor,
Me deixa passar pelo vale para mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta o arco-íris. Só para dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Então ele tá falando aqui, né, que Deus, desculpa, minha voz é uma coisa, mas só tô cantando a música para vocês ouvirem, que Deus nos leva pro deserto não para nos matar, mas para falar aos nossos corações, para nos fazer calar e ouvir a Deus. Ele fala no nosso coração. Nesta noite vamos aprender juntos como superar as decepções. Porque na palavra de Deus tem saída e estratégia para tudo. Para tudo. 1. Creia que Deus continua presente em meio às decepções. Ele não vai te deixar porque você está decepcionada ou frustrada. Vamos ler aqui Hebreus 13:5. Hebreus 13:5. Rápido. Hebreus 13:5. Diz assim: Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. É o Senhor que fala isso para você. Ele tá falando assim, não fique descontente com as coisas que você tem passado, porque eu não te abandono, eu não te deixo, eu não te desamparo. Quando passamos pelo deserto das decepções, Deus continua presente em nossas vidas. E estes são momentos em que Deus fala ao nosso coração, nos levando à maturidade espiritual. Porque a gente está sensível no momento da decepção, né? A gente está sensível. É nesse momento que muitas vezes a gente vai buscar a Deus. Né? Ai, tô triste, preciso de Deus. Aí que você vai buscar Deus. Lembra do armário? Vai lá e pega Deus do armário quando você precisa. Muitas vezes é nesse momento que a gente vai buscar Deus. O texto lido nos conforta, ensinando-nos que Deus jamais nos deixará e jamais nos abandonará. Você já teve experiência de ser tratado por Deus por meio de uma decepção? Você já teve uma experiência de Deus ter permitido você passar por aquilo, por aquela decepção para te tratar, para te mudar? Eu já. Aperto mesmo, coisa de aperto. E Deus me tratou ali. Deus me tratou. E não foi uma vez só, não. E eu tenho certeza que você também teve. Momentos de frustração, de decepção, de deserto. Que Deus permitiu para você ser tratado, para que houvesse transformação em você. 2. Não tome decisões baseadas numa decepção. Presta atenção, não tome decisões baseadas numa decepção. Provérbios 16:25. Provérbios 16:25. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado com as suas escolhas. Não baseie as suas escolhas diante dos seus sentimentos. Não baseie-se. Porque num sentimento de alegria, você faz uma escolha. E no sentimento de dor, de deserto, de frustração, você faz outra. Presta atenção. Todas as vezes que tomamos decisões baseadas nos sentimentos, principalmente quando somos decepcionados, corremos o risco de errar o caminho. O texto lido diz que há caminho que parece correto ao homem, mas o seu fim conduz à morte. Por isso, nunca tome uma decisão baseada numa decepção. Com sua palavra, fale uma atitude correta que devemos tomar quando somos decepcionados. E as meninas começaram a falar, a orar, a buscar a Deus. E eu falei assim, primeiro de tudo, para, respira, fique em silêncio para você ouvir a voz de Deus. Outra coisa que elas comentaram muito, a gente comentou, que antes de começar a célula, de procurar Deus, de ir para a igreja, de se converter, as atitudes eram explosivas, intempestuosas, né? Tempestuosas, que fazia as coisas que vinha na telha, falava coisas que vinha na telha, batia, quebrava, julgava, xinga.
E hoje não. Quando a gente está nutrido da palavra de Deus, quando a gente tem Deus todo dia, o tempo inteiro, faz o devocional de manhã, ora, jejua, estamos perto, relacionadas com Deus, o próprio Espírito Santo nos direciona a não tomarmos atitudes erradas. Ele vem aqui no seu ouvido e fala assim, não faz, não come isso, não faz isso, não vai hoje, fica aqui, vai pro culto, Deus vai falar com você, né? O Espírito Santo nos direciona, né? A gente tem que ficar alerta, a gente não pode tomar atitude no momento de decepção, tem que respirar, chamar pelo Senhor, ouvir a voz dele e ele vai direcionar a sua escolha, que é caminho certo. O que ele tem para você são planos de paz, são planos de alegria. Nunca vai ser um plano de morte, um plano de dor, de tristeza, porque o Senhor não se alegra, ele não gosta do seu sofrimento. Ele não se agrada de ver as pessoas que ele ama sofrer. E ele ama a mim e a você. E ama o seu vizinho da direita e da esquerda. Ele ama a todos. Então ele jamais vai deixar você se sofrendo, né, por qualquer coisa. E ele vai estar junto com você naquele momento. Claro, todos nós passamos. A vida não é só de alegria. E todos nós passamos por desertos, por desesperos, por perdas, por lutos, por tantas coisas ruins. Portas fechadas. Mas o Senhor está sempre lá conosco. E se nós respirarmos, esperarmos ouvir a voz dele, buscarmos na palavra dele a saída, o direcionamento e a escolha certa, ele vai nos indicar. 3. Nunca perca a esperança. Provérbios 23:18. Provérbios 23:18. Cadê? 18. Porque certamente acabará bem. Porque certamente acabará bem. Não será malograda a tua esperança. Glórias a Deus! Geralmente, quando passamos por uma decepção, o diabo lança setas de desânimo em nossas mentes. Aí a gente estava lá falando, né, que não é fácil a vida, né? E aí você tá esperando uma coisa. Então tinha uma das moças lá esperando uma resposta de INSS, umas coisas assim. E ela foi pra perícia e a médica nem olhou pra cara dela, assinou, não, você não tem direito não, mandou embora. E aí naquele dia ela já ficou brava, já não queria ir pra célula, porque por que a gente faz isso? Por que a gente faz isso? Quando a gente tá nesse conflito, é nesse momento que a gente tem que ir. Acha que Deus não vai falar com você? Na célula, no culto? Claro que ele vai, ele tá vendo você, ele sabe do teu coração. E é buscando ele que a gente vai achar a resposta. E aí, mas ela foi. O Espírito Santo falou com ela, porque eu oro muito, muito para que o inimigo não confunda, né, a mente, porque é tão fácil da gente ser influenciada e desistir das coisas. Desistir é muito fácil. Desistir é muito fácil. Não desista. Não desista. Acabamos de ler. Vai terminar bem. Não deixe que a sua esperança morra. Não deixe que a sua esperança vá minando. Não deixa. Estando nutrida na palavra de Deus, a sua esperança é renovada todas as manhãs. A palavra de Deus diz. O Senhor renova a sua esperança todas as manhãs. E aí ela foi, né? Aí ela foi. Tava lendo aqui, daí ela foi pra célula tal. A palavra foi... Não foi essa lição, foi a outra. E aí ela procurou de novo a resolução desse problema, e aí nessa semana ela deu o testemunho que foi liberado para ela. Foi liberado para ela. Foi liberado para ela a esperança, porque termina tudo bem. Termina tudo bem, tenha esperança. Renove suas forças no Senhor para que essa esperança ela brote no seu coração todo dia. Em nome de Jesus. O texto lido diz que certamente haverá esperança para nós. Não importa a decepção que você esteja enfrentando ou venha a enfrentar. Porque não é porque você se converteu, porque você aceitou Jesus, que você não vai ter tudo isso. Vai sim, vai. Mas o Senhor tem uma saída para todas as coisas, para que tudo termine bem. Os planos dele para você são de paz.
Não importa a decepção que você esteja enfrentando. Confie no Senhor e conserve-se no caminho de Deus. Aí tem uma pergunta. Em sua opinião, qual o segredo para não perdermos a nossa esperança em meio a uma decepção? É estar nutrido. Sabe, a célula é muito bom porque a gente ajuda uma a outra. Eu mando todos os dias que vai ter a célula de manhã um vídeo para animar elas, para não se esquecerem, né? Para que elas lembrem, olha, Deus vai falar com a gente vai se reunir, vai ser maravilhoso. E a gente tem que estar sempre firmada em Deus, ouvindo louvores, lendo a palavra de Deus, fazendo devocional, porque a gente vai entender, aprender e entender que a esperança está no Senhor, que a saída está no Senhor, que a solução está no Senhor, que o alívio está no Senhor, que o consolo está no Espírito Santo de Deus, né? Tudo está, a porta aberta, é Ele que faz, a cura é Ele que faz, a gente tem que estar grudada nele, com intimidade, relacionamento de intimidade com Deus, para que a nossa esperança seja fortalecida todos os dias. Quando você acordar, você fala, Senhor, obrigada por este dia, renova a minha esperança. Não permita que nada, Senhor, que eu venha passar hoje, venha tirar a minha esperança, venha me afastar de Ti. É um exercício constante com o Senhor, para que a gente possa permanecer e não perdermos a nossa esperança quando a gente for passar por um deserto ou uma decepção. Muito ao contrário disso, para que quando a gente for passar por isso, a gente querer mais se achegar a Deus, mais se achegar a Deus. Não desista, não perca a esperança, fica firme, porque o final é de vitória, nós lemos aqui, é de vitória. Conclusão. Isaías 22, 8 e 9. Eu vou ler, tá? Isaías 22, 8 e 9. Depois eu falo ali. Isaías 22, 8 e 9. Tá, 22, 8. Diz assim: E ele tirou a coberta de Judá, e naquele dia olhaste para as armas de cada bosque, e viste as brechas da cidade de Davi, porquanto já eram muitas, e ajuntastes as águas no tanque de baixo. Ah, é que esse daqui, desculpa, esse daqui não é Isaías 22, está escrito 22 aqui, mas não é 55, é Isaías, quer ver, ó, é Isaías 55, desculpa, eu tinha que ter arrumado aqui para não confundir de novo, é Isaías 55, 8 e 9, ó, agora sim, ó, porque os meus pensamentos porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Glórias a Deus. Assim, como Isaías diz em Isaías 55, 8, 9, diz que tanto os pensamentos como os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, creia, Deus nos ama mais do que podemos imaginar. Por isso, não permita que as decepções venham te afastar de Deus. E os seus planos, e os planos de Deus, né, para a sua vida, não deixa que se afastem de Deus, nem os planos de Deus para a sua vida. Vou ler de novo. Deus nos ama mais do que podemos imaginar, pois por isso não permita que as decepções venham te afastar de Deus e dos seus planos, né? Confie nele, fique firme, ele está preparando o melhor para você. Ele está lá planejando a sua vida, preparando o melhor para você. Então esteja atento, esteja alerta, esteja firme. Em nome de Jesus, os pensamentos de Deus, os planos dele são mais altos, são muito melhores do que os seus. E entrega a sua vida, né? O dia a dia da sua vida nas mãos do Senhor. E você vai ver que ele nunca vai te decepcionar. Se acontecer algo que contraria a sua vontade, pode ter certeza que é um livramento de Deus para a sua vida, porque ele nunca vai te decepcionar. Amém? Eu vou orar por você.
Senhor, meu Deus amado e Pai querido, nós te louvamos, exaltamos e glorificamos o teu nome por esta lição. Obrigada, Senhor, por tratar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, porque somos carne, Senhor, somos fracos, mas quando somos fracos diante de Ti, nós somos fortes, Pai, porque o Senhor nos fortalece, nos levanta, nos enche de esperança, nos anima, nos aviva, nos conforta, nos consola. Louvado seja o Teu santo e poderoso nome, Deus da nossa vida. Nós entregamos a nossa vida, o nosso dia a dia nas Tuas mãos, porque o Senhor é aquele que não nos decepciona, Pai. Eu declaro que a pessoa que está assistindo este vídeo, a casa dela e a família dela são guardadas e são protegidas pelo Senhor. Que esta lição venha ser gravada no nosso coração, Pai. E sempre que formos passar por um deserto, possamos nos lembrar que o Senhor está conosco. O Senhor está conosco e nunca nos abandonará. Muito obrigada por este amor imensurável que o Senhor tem por nós, por todo o tratamento que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O Senhor tem nos enchido e tem sido conosco em todas as situações. Muito obrigada, Senhor. Nos ensina mesmo, nos instrui e nos direciona em todas as coisas. Eu declaro que a pessoa que está assistindo este vídeo, a casa dela e a família dela são guardadas e são protegidas pelo Senhor. Em o nome de Jesus. Amém.